uma mensagem para os nossos comerciantes, os nossos cidadãos cajuruenses, a todas essas pessoas que estão sendo afetadas aí, né, com essas deliberações do Estado. Infelizmente, esses fechamentos são necessários. Muitas pessoas questionam nós, vereadores, como se nós que estivéssemos fechando os comércios, que nós que estivéssemos ditando as regras. Infelizmente, certas regras que vêm para nós, né, dessas deliberações do Estado, elas têm que ser cumpridas. Nós não podemos, em momento algum, né, perante a lei, ir contra aquilo que foi deliberado pelo Estado. Nós podemos ser mais restritivos, sim, mas nós não podemos tirar restrições. Eu vejo muito pessoal aí das academias que estão parados, comentam muito comigo aí na rua. Eu vejo as academias hoje como um local de saúde, né, que a gente se preocupa. Esses estudos já mostram que pessoas que praticam esportes são mais resistentes, né, ao vírus em si. O pessoal é que está impossibilitado de trabalhar, e só peço para eles um pouco de paciência. Eu tenho certeza que não só eu, como todos os vereadores, nós estamos acabados de tanto ler, de tanto correr atrás, de tanto tentar achar formas de ajudar todo mundo. Sabe, assim, a gente também está esgotado. Nós estamos tentando ao máximo, porque, querendo ou não, nós vendo a população precisando de nós e nós não conseguirmos ajudar, isso machuca. Isso, assim, nós juramos, vamos dizer assim, servir vocês. Nós iremos servir vocês. Então, eu peço um pouco de paciência. Nós estamos lutando, estamos batalhando, estamos tentando aí, junto ao comitê, ver o que pode ser feito para poder a gente voltar à normalidade, mas, infelizmente, o cenário atual é esse. O governo estadual, né? O governo estadual cancelou o adiantamento dos feriados na próxima semana. Então, possivelmente, na próxima semana, esperaremos aí a deliberação do comitê de Covid, mas provavelmente iremos voltar a um pouco da normalidade, não digo tudo, porque tudo depende do cenário daqui para frente, porque, querendo ou não, nós temos que zelar pela vida dos nossos cidadãos, né? Também pela vida financeira, mas primeiramente pela vida, certo? Que a vida financeira primeiro depende da sua vida. Então, peço assim, um pouco de paciência, que nós estamos trabalhando para isso incansavelmente. O que a gente pode fazer, vocês podem ter certeza que nós estamos fazendo, só que não cabe a nós. Não cabe a nós. Muitas das vezes nós participamos das reuniões do comitê apenas com uma maneira de passar informação para vocês. Nós não tomamos decisões. As únicas decisões, elas vêm dos comitês, tanto municipal quanto estadual. Vereador não toma essas decisões. Então, peço um pouco do respeito, um pouco da compreensão de vocês, que eu vejo muitos vereadores também sendo atacados nas redes sociais, e vamos aí tentar passar por isso juntos, e peço também a colaboração. Vamos trabalhar juntos para que podemos voltar aí à nossa normalidade. Só isso, presidente. Boa noite. Muito obrigado, vereador Conrado. O vereador Antony, por gentileza. Então, pessoal, boa noite a todos, boa noite, que nos assistem. Esse momento é muito triste pelo qual nós estamos passando, é triste e revoltante. No ensino médio, quando a gente estava na escola, a gente estuda que a famosa revolta da vacina, em 1904, no Rio de Janeiro, iniciou-se a primeira campanha de vacinação do Brasil e talvez do mundo, né, para combater a varíola, feita pelo pesquisador Oswaldo Cruz, que hoje dá nome à Fundação Oswaldo Cruz, e que é responsável pelo desenvolvimento de uma das vacinas que estão sendo produzidas no Brasil. Nessa vacina, nessa revolta da vacina em 1904, a gente estuda perplexo e não entende como que o povo naquela época, a gente pensava, né, na escola, como o povo naquela época poderia ter sido contra uma medida científica que poderia salvar e salva até hoje, sabe? A vacina é crucial para a saúde pública, saúde coletiva. Como que o povo poderia ter sido contra essas medidas? E hoje, infelizmente, nós assistimos a mesma situação que aconteceu em 1904. É a prova de que a nossa sociedade não sempre avança, mas muitas vezes ela retrocede, ela regride. E o que está acontecendo hoje no Brasil, no nosso estado, no nosso município, é sinônimo, é reflexo disso, daquele mesmo negacionismo que em 1904 levou uma revolta no Rio de Janeiro. A gente sabe
que a única medida que poderia salvar vidas e salvar a economia nesse momento de forma precisa e de forma rápida seria o isolamento da sociedade, seria o fechamento total de todos os setores da nossa economia. Por isso, nesse sentido, eu protocolei um projeto de lei que adiantava os feriados no nosso município também, assim como Divinópolis fez. Mas, infelizmente, eu tive que retirar, pois eu vi que nessa Câmara não iria passar. Eu entendo todos os motivos que foram levantados. Eu me solidarizo com o comércio que hoje sofre, os pequenos comerciantes que hoje sofrem injustamente por ser os únicos que estão sendo responsabilizados por essa pandemia, enquanto as grandes empresas, que são os principais motivos de circulação de pessoas na nossa cidade, continuam abertas. Enquanto os principais setores econômicos continuam aí com empresas, mega empresas, ou empresas, enfim, indústrias, até no nosso município, continuam abertas e são focos de aglomeração e que em nenhum momento houve a intenção do nosso poder público municipal de fazer uma medida justa que valia para todos e que essa era a única medida que surtiria efeitos. Mas como isso não foi feito, né, o comércio ficou fechado de forma irresponsável, sozinho, e os resultados nós vamos ver. Infelizmente, espero que eu esteja errado, mas essa medida não vai surtir o efeito como a gente esperava. Como um trancamento total da sociedade teria um efeito certeiro e preciso, com esse isolamento, entre aspas, a gente vai ver que não vai ter o efeito necessário. Então, essa situação vai se prolongar. Vai ser possivelmente, tomara que eu esteja errado, mas possivelmente vai ser preciso fechar no futuro mais vezes, porque os hospitais não dão conta mais. Os hospitais estão em colapso, o sistema de saúde não dá. Então, a gente só consegue retornar à normalidade, retornar ao crescimento econômico, quando a pandemia for controlada. Independente da vontade do poder público municipal, o comércio vai continuar fechado por causa do decreto estadual e possivelmente vai ser prorrogado porque a situação de Minas Gerais continua em colapso. Então, assim, não há nada que nós poderíamos fazer, concordo com o Rafael, não há nada que nós, vereadores, podemos fazer, mas nós podemos reivindicar e mostrar a nossa posição para a sociedade, mostrar a nossa posição enquanto poder público. Mas, infelizmente, hoje essa casa preferiu fazer coro, né, a essa lamentável situação de desprezo e omissão que nós estamos vivendo. Infelizmente, preferiu não passar nenhuma mensagem para a sociedade e deixar que a situação continue como está. E que, lamentavelmente, vai continuar ceifando vidas e ceifando empregos. Então, assim, eu fico muito triste com essa situação, me solidarizo com todos os comerciantes do nosso município que estão passando por uma situação de grave injustiça. Me solidarizo com os trabalhadores que estão passando por uma situação de violação do direito à saúde e violação do direito à vida. E não foi por omissão, e não foi por falta de tentativa dessa casa, porque inúmeras vezes nós fizemos requerimentos de ofícios pedindo ao Poder Executivo Municipal que fizesse medidas de ajuda aos pequenos comerciantes e ajuda aos trabalhadores, mas a gente só escutou um ensurdecedor silêncio do Poder Executivo Municipal. Quantas vezes, nessa mesma reunião de hoje, por exemplo, a gente pediu ônibus de Salgado para Cajuru, auxílio para os trabalhadores, tarifa social no SAI, isenção de IPTU, a gente pediu programa de geração de emprego e renda, mas a gente só escuta o silêncio do Poder Executivo Municipal, sendo que outras cidades, por exemplo, Itapecerica, acaba de anunciar que vai ter um auxílio emergencial municipal, que já foi discutido aqui, já foi proposto por nós diversas vezes. Então, assim, até quando? Até quando a gente vai continuar vivendo essa situação de perplexidade, com pessoas morrendo, com a gente tendo que enfrentar sérios danos irreparáveis à nossa sociedade, porque, afinal de contas, vidas não se recuperam. Então, eu quero clamar ao prefeito, ao Poder Executivo Municipal, que tome as rédeas da situação, porque, afinal, só cabe a ele. Ele tem o poder de decisão, ele tem o poder de fazer alguma coisa contundente e firme para o nosso município. É isso que o povo clama. É isso que nós, enquanto vereadores, temos que pedir, sabe? E reivindicar a todo momento. E o prefeito, enquanto presidente do consórcio intermunicipal de saúde do Vale do Itapecerica, precisa convocar uma reunião entre os prefeitos da nossa região para discutir ações em conjunto, coisa que não está sendo feita. Então, eu quero me dirigir hoje nessa reunião também ao prefeito Edson, ao prefeito Gleidson, ao prefeito Teco, que é presidente da ANVI, que é a Associação de Municípios do Vale do Itapecerica, Associação de Municípios do Vale do Itapecerica. Quero pedir aos municípios que convoquem uma reunião emergencial para que sejam discutidas ações coletivas na nossa região, porque só assim a gente vai conseguir enfrentar a pandemia. Né? A gente sabe que o nosso prefeito vive falando em cooperação regional, mas ele mesmo não está dando exemplo de cooperação regional. Por exemplo, Cláudio,
proibiu a venda de bebidas alcoólicas, e cadê o prefeito para proibir também? Para ajudar a ser solidário com a medida que Cláudio adotou e impedir que as pessoas atravessem a fronteira do município para comprar em outro lugar. Porque, sabe, dentre tantas medidas que nós já propomos enquanto vereadores, por que a gente só escuta o silêncio? Isso me deixa revoltado. Isso deixa a população revoltada e, infelizmente, a responsabilidade está recaindo sobre nós, sendo que a gente não pode fazer nada, porque o poder de decisão não está sobre nós. Então, assim, eu quero pedir ao prefeito e aos prefeitos da nossa região que tomem medidas severas. Não tomem medidas sozinhos. Façam acordos entre si, sabe? E tenham coragem de fazer a coisa que precisa ser feita. Nesse momento não é hora de pensar em eleição, não é hora de pensar em popularidade, porque a gente sabe que muitas dessas medidas, elas são impopulares, não tem como a gente agradar todo mundo, mas é o certo a se fazer. É o certo a se fazer, porque tudo isso vai ficar na memória do povo, vai ficar registrado na história. Então, as medidas que nós tomamos hoje, a gente vai ser recobrado por elas no nosso futuro, e tomara que a gente não tenha a mesma vergonha, não passe pela mesma vergonha que aconteceu na revolta das vacinas em 1904, que eu comecei o nosso discurso. Tomara que a gente possa dizer aos nossos pais e avós, aos nossos filhos e netos, que a gente fez tudo o que a gente podia para salvar vidas nesse momento. E não é o que eu vejo sendo feito. Muitas vezes eu vejo a conveniência até dessa casa. Então, gente, eu deixo aqui a minha insatisfação e peço que a gente assuma o compromisso, tenha o pulso firme, né, de dizer o que é preciso ser dito, tenha coragem de enfrentar a situação e que a gente faça medidas que valham para toda a sociedade de forma justa e equânime, que a gente possa amparar as pessoas que passam por situação de vulnerabilidade. É isso que eu gostaria de pedir e é essa a única coisa que a gente pode fazer para salvar o nosso povo. São medidas de restrição, medidas de contenção do vírus e medidas de auxílio. É tudo isso que a gente pode fazer, que deve ser feito e não está sendo feito. Então, muito obrigado a todos. E da minha parte, a população pode saber que tem aqui, no meu mandato, um ponto de luta para a gente lutar pela dignidade e pela justiça social. Então, muito obrigado a todos e todas.